Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de Sociologia e essa é mais uma aula voltada para os segundos anos do ensino médio regular. A gente vai continuar trabalhando com as transformações no mundo do trabalho. Ah, Na aula de hoje, a gente quer identificar duas habilidades, tá? A primeira, identificar as transformações do mundo do trabalho, as mudanças no processo e na organização do trabalho. E a segunda, compreender as categorias entre emprego e desemprego na atualidade. Até agora, nós já falamos sobre os modos de produção, sobre a forma que o trabalho é apropriado. E começamos lá pelo Marx, falando que o trabalho é o ato de transformar a natureza. O homem, ao transformar a natureza, transforma a si mesmo. O próprio Marx disse que o trabalho nem sempre foi apropriado da mesma forma. Aí a gente vai usar os modos de produção. Um modo de produção escravista, modos de produção feudalista, modos de produção capitalista. Lembrando que o modo de produção capitalista é aquele que se dá através do trabalho assalariado, onde o trabalhador vende sua força de trabalho para o capitalista, ou, em outras palavras, o burguês, porque é assim que o Marx chama aqueles que detêm os meios de produção, fábrica, matéria-prima, capital. Então, o trabalhador vende sua força de trabalho para o burguês. O proletário vende sua força de trabalho para o burguês. E a gente falou sobre as formas de solidariedade social no Durkheim. O que é a solidariedade social? A partir do capitalismo, existem no trabalho, o trabalho é coordenado. Então, o produto precisa passar por diversos setores para ficar pronto, numa linha de produção. E nesse processo, é necessário que haja uma solidariedade, que é importante para o desenvolvimento do capitalismo e o desenvolvimento do mundo, como atualmente se encontra. E ele vai dividir esse processo em dois: a solidariedade mecânica, própria das sociedades primitivas, e a solidariedade orgânica, própria das sociedades modernas ou pós-capitalistas. Mas a gente não falou um pouco sobre o trabalho em Weber. O que é o trabalho em Weber? Weber vai chamar atenção para a ética do trabalho, essa mudança com o capitalismo. E ele vai fazer isso a partir de um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro ele tenta mostrar uma ligação entre uma ética protestante de cunho calvinista para o trabalho, a valorização do trabalho. Ele vai começar fazendo as pessoas entenderem que antigamente o trabalho não era uma coisa lá bem vista. Inclusive, se a gente voltar lá na antiguidade, o trabalho era visto de forma muito negativa. O trabalho era considerado coisa de escravo. Tanto era negativo o trabalho que um determinado filósofo da época disse: o escravo não tem alma. O escravo era quem trabalhava. Por quê? Naquele tempo não existia uma divisão entre mente e alma muito fixa. Então aquela pessoa que não tinha tempo para se dedicar à arte, à política, já que o homem é considerado um zoom político, um animal político, essa pessoa era uma pessoa menor. E quem era a pessoa que não tinha tempo para se dedicar para essas coisas? Era justamente o escravo. Então é muito comum
até determinado tempo, até no início mesmo da modernidade, a gente ouviu falar assim, olha, eu, Lorde de, sei lá, de Cambridge, declaro que nunca trabalhei, meu pai nunca trabalhou, meu avô nunca trabalhou. O ócio era visto como algo necessário. E minha filha acabou passando aqui no meio. Faz parte. Tá bom. Então, quando surge a igreja protestante de cunho calvinista, ela começa a pensar diferente. Eles acreditavam que Deus havia escolhido quem era salvo. Isso era uma escolha. A teoria da predestinação. Deus já havia escolhido. Mas como era possível saber que uma determinada pessoa era salva? Através dos sinais. E um desses sinais era prosperar. Prosperar, ser bem-sucedido na terra, era sinal de que eu era eleito. Eu ou qualquer pessoa, tá? Que uma determinada pessoa era eleita por Deus. Para isso, as pessoas trabalhavam muito, economizavam dinheiro e investiam esse dinheiro, porque ao reinvestir esse dinheiro em algum negócio, elas ganhavam mais dinheiro e isso era sinal que realmente elas eram eleitas de Deus. Essa ética, ela começa na igreja, mas ela passa para o capitalismo em geral, ela passa a ser a nova ética. A partir desse momento, o trabalho passa a ser algo valorizado. A gente vai começar a falar sobre essas transformações que aconteceram no mundo do trabalho, mas a gente vai começar a falar sobre os setores. A gente tem um quadro aqui que mostra entre 1940 e 1990 no Brasil. A gente começa com essa bolinha aqui que representa o setor primário, a agricultura. Você vê que em 1940 ela representava 70% da força de trabalho do Brasil. Essa bolinha aqui é o que a gente chama setor terciário, que é o setor de serviços. A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais à frente. E a última bolinha é o setor secundário, a indústria. A gente pode ver que o setor terciário cresceu, ele cresce muito, tá? E hoje ele é o maior empregador do Brasil. E a gente também percebe que a indústria, ela cresce e depois ela decai. É claro que esses dados não são, eles são de vão até a década de 90. Aqui está dizendo até 2006. Eles são um pouco desatualizados, mas é para a gente entender por que isso acontece. A gente lembra que a agricultura precisava de muita gente. Não existiam máquinas, as formas de produção eram rudimentares. Então, isso quer dizer, era preciso muita gente trabalhando para que pudesse ter alimentos e etc. No entanto, quando surge a indústria, muita gente acaba saindo do campo e indo trabalhar na indústria, porque a indústria precisava de muita gente. Naquele tempo, nesse primeiro momento da indústria, eram aquelas grandes linhas de produção, onde o produto era feito em partes e precisava de muita gente. As pessoas acabam deixando o campo e indo para as cidades. Isso também acontece no Brasil. Se a gente pensar a partir da década de 40, o número de pessoas que deixam o campo e vão para a cidade é muito grande. Inclusive naquela época, o Nordeste tinha a maioria da população.
E como o processo de industrialização acontece principalmente no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, tá? Essas pessoas vão saindo de lá e vão migrando para o Sudeste em busca dessas vagas na indústria. No entanto, acontece um outro processo, que é o processo de modernização dessas indústrias. E o que ocasiona também a menor a necessidade de menos trabalhadores. Então esse processo de industrialização ele começa demandando muita gente e isso começa a mudar com o passar do tempo. Se a gente for falar sobre uma diferença do trabalho e emprego, o primeiro é que trabalho é algo muito mais que emprego, não é só ganhar dinheiro. Trabalhar é transformar a natureza. Mas emprego é algo que a gente tem lá, carteira assinada, certinho. E a gente pode entender isso também, a gente já falou do processo de industrialização, a partir de uma outra ótica. Essa ótica é a ótica de Marx. A gente vai lembrar que no capitalismo, todo capitalista quer lucro. Quanto mais lucro ele tiver, melhor. No entanto, se ele paga os trabalhadores, ele ganha menos. Então ele vai fazer de tudo para não precisar pagar tantos trabalhadores, pagar salários menores ou diminuir a quantidade de mão de obra. E isso acontece a partir da mecanização, mas isso também acontece em outro processo, que é um processo das indústrias maiores comprarem as indústrias menores e concentrarem, tá? Então as indústrias se concentram. Então, hoje, nos dias que vivemos, a gente tem um predomínio do setor terciário, que ele paga menos que a indústria pagava, tá? E muito desse processo que é natural dentro do capitalismo, de demanda menor de emprego, ele tem causas também. Se diminuir o emprego, também vai diminuir as pessoas que compram. Isso é um problema para o capitalismo. Por isso, novas ideias vão surgindo. Vai surgindo cada vez mais a ideia da pessoa ter o seu próprio negócio, trabalhar por conta. Então hoje empregos formais de carteira assinada também vão sendo substituídos por novas formas, como da diarista, como do motorista de Uber, como aquele que trabalha na entregas por moto e outros setores que acabam substituindo esses empregos de carteira assinada e eles têm uma condição mais precária. E, bem, é isso que eu quero falar hoje. O intuito da aula de hoje é entender um pouco como se dá esse processo de mudança dos empregos e etc. na empregabilidade. E quais são as suas causas. Gente, é isso. Até a próxima aula.